somos a Igreja New Creation. Mais uma vez, estamos ficando cada vez mais perto daquele dia que o Senhor voltará para nós. E por que esperamos isso? Porque a Bíblia diz que Ele vai transformar os nossos corpos mortais para ser como o seu corpo glorioso. Estamos esperando por isso a qualquer hora isso pode acontecer. Olha, a vinda do Senhor é dividida em duas partes. Há uma vinda que vai ser a vinda física para Israel. Isso vai ser no final dos 7 anos de tribulação. Mas antes disso vai acontecer o arrebatamento. E depois disso vai começar os 7 anos. Estamos esperando o arrebatamento que pode acontecer a qualquer hora. E a qualquer hora o Senhor pode voltar para nós. E então, imediatamente a Bíblia diz, com a voz do arcanjo, ao soar da trombeta, nós seremos transformados. O que é corruptível vai ser revestido em incorruptibilidade. A Bíblia diz então que vamos ter um corpo como o seu corpo. E o seu corpo passava pelas paredes, pela matéria. Ele podia aparecer e desaparecer. Mas olha, era um corpo que podia tocar e sentir. Como falou aos discípulos depois de ressuscitar, toquem em mim. Um espírito não tem carne e osso, como vedes que eu tenho. Então, glória a Deus, teremos um corpo como o seu, para sempre jovem, para sempre forte, para sempre saudável. Glória a Deus, percebeu que todos os seres espirituais que nós vemos na Bíblia, especialmente aqueles mencionados no Novo Testamento, como os anjos que apareceram na frente da sepultura do Senhor, depois que ele ressuscitou, Maria e os discípulos encontraram ali um jovem assentado na sepultura. Um jovem que era um anjo. E aquele anjo que podia ser talvez Miguel, o arcanjo, ou Gabriel, o mensageiro. Eu acho que nessas ocasiões tinham esses tipos de anjos. E olha, parecia um jovem. Os seres angelicais são todos jovens. Amém? Glória a Deus. São jovens anjos, devo dizer. Então, glória a Deus, vamos ser para sempre jovens, para sempre fortes, para sempre saudáveis. A Bíblia diz que os nossos corpos serão assim, semeados em corrupção, e vamos colher a incorruptibilidade. Eu penso em todos aqueles que foram antes de nós, eu penso no meu pai, e eu penso também em todos aqueles que você perdeu, pessoas que você perdeu, e todos eles foram de uma forma tal, na maior parte deles, em dor, a maioria deles sofrendo, a maioria com um corpo que estava somente, sabe, em pele e ossos. E é uma coisa muito feia de se ver, morrendo desta forma, com o seu último fôlego. Mas a Bíblia diz que o que foi semeado em corrupção vai ressuscitar incorruptível. Que dia maravilhoso! A Bíblia diz que os que morreram em Cristo vão receber um novo corpo primeiro, e nós, os que estivermos vivos, vamos ser levados no céu para o encontro com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus, e pode acontecer a qualquer momento. Então a nossa postura, a posição do crente é sempre esperar a vinda do Filho do céu. Não olhar para a sepultura, porque tem uma geração que não vai ver a morte. Esta geração existe. E lembre-se também que a Bíblia diz que antes do dilúvio acontecer, houve um homem chamado Enoque, e Enoque andou com Deus e ele não foi achado, porque Deus o levou. Então viu que o arrebatamento já aconteceu naquela época, na época de Noé, um pouco antes de Noé, que foi Enoque, e Enoque, na verdade, foi arrebatado para não ver a morte, a Bíblia diz. E antes do seu arrebatamento, a Bíblia diz em Hebreus que Enoque agradou a Deus, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Ele andou com Deus, tendo fé em Deus, e Deus ama a fé. E sabe que, acima de tudo, quando Deus olha para alguém, Deus então vai até aquela pessoa que tem fé. A fé parou Jesus no caminho. Aquela mulher, com fluxo de sangue, foi por trás de Jesus e tocou nas suas vestes. Tinha uma multidão ali com Jesus. Por onde ele ia, tinha uma multidão que o seguia, pessoas que tocavam nele, e alguns talvez usando superstição, alguns tocando por acidente, mas aqueles que têm fé, que tocaram com fé, como essa mulher fez, ela disse, se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Quando ela tocou nas orlas das suas vestes, ela foi completamente curada. E Jesus parou no caminho, porque a fé sempre atrai a atenção de Deus. Temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode até fazer muitas coisas boas, obras de caridade. Você pode até dar dinheiro para os pobres, algo assim. Mas o seu motivo, a sua intenção não é realmente boa se você não der com fé.
Amém, fé em Deus, sabendo, glória a Deus, que Deus vai te abençoar. É esse tipo de fé que agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele tem que crer que ele existe, amém, e que ele é um galardoador, amém, daqueles que o buscam. Então a Bíblia diz que a fé que agrada a Deus é uma fé que acredita que Deus é um galardoador. E ainda alguns dizem que não devemos esperar nada quando buscamos a Deus. Não espere uma recompensa, não espere nenhuma coisa boa, porque senão o seu motivo está errado. Mas na verdade o motivo verdadeiro é uma pessoa que busca a Deus para ser abençoado. Amém, em tudo o que faz. Ou busca para ser recompensado. E tem recompensas para o corpo de Cristo. Amém? Nessa vida cristã, Deus dá galardão aos crentes quando aplicam a graça que foi dada a eles. E é incrível porque eu digo que quando você recebe a graça, para você trabalhar com ela, seja no ministério, alguma função, ou qualquer outra missão, Deus te dá a graça para aquilo. E quando você usa essa graça e você é fiel a Ele, Deus te recompensa por usar aquela graça que primeiramente Ele te deu. Aleluia, isso não é lindo? Amém? Amém, então recebemos bênçãos, glória a Deus, só pelo fato de nós estarmos em Cristo. E tem bênçãos que vêm porque você foi recompensado por usar a graça de Deus ou usar o presente que Ele te deu. Glória a Deus seja toda a glória. Estamos falando de uma série de vida versus morte. Estamos falando sobre isso. Quanto mais quando vemos que o dia se aproxima, estamos esperando o arrebatamento, mas até chegarmos lá, será que existe alguma coisa que podemos aplicar, podemos aprender e andar nisso, que vai nos fazer permanecer então vivos, esperando aquele dia glorioso quando Jesus vai voltar? Tem algo sim. A Bíblia diz que o último inimigo, aí para debaixo dos nossos pés, ou os pés de Jesus, porque somos o corpo de Cristo, estamos com Ele, o último inimigo vai ser a morte, morte física. Então a Bíblia diz que todos os inimigos deverão então, até lá, ser derrotados e colocados sob os pés de Jesus. E sabemos que Jesus pagou o preço da vitória para nós na cruz. Mas, em termos desta redenção pelo poder, na verdade, certo, o último inimigo a ser posto sob seus pés vai ser a morte física. Isso vai ser um arrebatamento. Esperamos por isso. Então esse vai ser o último inimigo. Quer dizer que as doenças, enfermidades e todo inimigo de Deus, e você sabe o que é inimigo de Deus, é nosso inimigo também. Essas coisas vão ser todas colocadas debaixo dos pés de Jesus já. Como esse Covid-19 vai ser colocado debaixo dos seus pés. Então sabemos que quando a volta de Jesus se aproxima, e sabemos que se aproxima, sabemos que os dias do Covid-19 estão numerados. Aleluia! E vamos ver mais vitórias nos próximos dias. Aleluia! Você não se alegra com isso? Amém. Agora olha esse texto em Provérbios 12. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Vamos ler isso de novo. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Então eu vejo que realmente o inimigo, até através desse Covid-19, está tentando destruir especialmente o corpo de Cristo. Pessoas, indivíduos no corpo de Cristo, está tentando acabar com eles, não somente através do Covid-19, mas também com todos os meios, tentando destruí-los, para não ter ninguém vivo, porque se você estiver vivo na terra, você pode influenciar, você pode impactar muitas vidas ao seu redor, você vai falar do Evangelho de Jesus Cristo, você vai salvar alguns, amém, você vai ser um instrumento de cura para muitos deles, se estão doentes, você vai ser usado por Deus se você estiver vivo na terra. Então não ore pedindo para Deus te levar. Alguns dizem, eu quero ir, eu quero estar com o Senhor e tudo mais, e de uma certa forma você está querendo escapar. Se você deixar a terra, certo? Deus não pode te usar mais. No céu ele tem anjos que ele usa, amém? E se você está morto e está no céu, Deus então não pode mais te usar aqui na terra. E aqui estão as almas perdidas, aqui estão pessoas que precisam do nosso serviço, amém? Glória a Deus. Especialmente agora em Singapura, eu me lembro de um dos meus pastores falando comigo alguns meses atrás, dizendo assim, ele leu uma reportagem falando que os desafios mentais estão aumentando entre os jovens em Singapura. E eu não creio que é só em Singapura, mas eu creio que é no mundo inteiro também. E olha, por alguma razão tem acontecido um novo ataque.
uma nova perseguição do inimigo contra os jovens de hoje também. Por quê? Porque ele tem medo da geração de Benjamim que Deus está levantando nos últimos dias. E você faz parte dela, aleluia. Amém? E os demais que já têm uma certa idade? Ei, somos todos jovens, amém? Em Cristo, porque Deus renova a nossa mocidade, então todos nós somos parte desta geração e temos que orar pela juventude do mundo inteiro, precisamos orar por todos esses jovens. E me lembro que no ano passado, o nosso evento para jovens, que chamamos de Zona X, e o que aconteceu foi que no último dia daquele evento, eu cheguei para falar alguma coisa que Deus falou comigo. Enquanto eu falava, eu recebi uma palavra de conhecimento que alguém que estava assistindo, e era um jovem que estava assistindo, e ele tinha deixado o seu, aparelho ligado para ouvir a mensagem, e ele falou assim com o Senhor, desafiando o Senhor. Ele queria tirar a sua vida. Ele já estava até no parapeito daquele prédio. Com seu aparelho ligado, ele disse, Deus, se tu não queres que eu faça isso, esta é a última chance, por favor, me pare agora. Porque ele estava passando por uma luta com ataques na sua mente, e ele então disse para o Senhor, por favor, me impeça de tirar a minha vida agora. E naquele mesmo momento, eu estava falando, no último culto, e entreguei a palavra de conhecimento dizendo que alguém estava contemplando o suicídio, e eu disse o seguinte, que ele tinha até falado para o Senhor que esta era a última chance, dizendo se o Senhor é real, se tu és real, se tu podes. E quando eu falei, ele se virou, estava em choque, ele ficou maravilhado com o amor de Deus, e ele foi salvo, aleluia. Ele ligou para um dos nossos líderes, e ele então compartilhou a sua história, e olha, tem muitas pessoas assim, no mundo inteiro, jovens que estão passando por problemas mentais, e às vezes, quando somos sensíveis ao Espírito, vai nos ajudar a estar no lugar certo, na hora certa, e ministrar a eles para fazer coisas assim. Glória a Deus. E Deus quer usar a sua vida, amém, para alcançar essa geração jovem. Eles estão perdidos, apesar de terem tudo nas mãos, a abundância até mesmo de todos os meios, podemos dizer, sociais, na verdade nunca se sentiram tão sozinhos. É incrível, nós temos o Facebook, isso nos possibilita fazer amizades, temos pessoas nos seguindo, nós temos também todos os outros tipos de mídia social, como o Instagram e tudo mais, mas olha, estamos em contato com tantas pessoas, mas ainda assim estamos nos sentindo sós. E às vezes quando olhamos para tudo aquilo que eles fazem na mídia social, para mostrar a sua melhor versão, isso na verdade está causando em muitas pessoas uma sensação de desespero, de depressão, porque aquele não é o mundo real deles. E amigo, às vezes é muito bom deixar tudo isso de lado e passar tempo com o Senhor, passar tempo com a palavra e receber a visão de Deus para você, amém? Olha, nós temos falado que Deus tem nos dado o dom da justiça, e ela é um presente, amigo. No Antigo Testamento, tinha que obedecer os mandamentos para se tornar justo diante de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus sabia que ninguém pode cumprir os mandamentos. Desde que Adão pecou, certo, o pecado então entrou no sangue de toda a humanidade. Não dá para escapar. Até as coisas boas que você faz com motivo errado, com pensamentos maus. Certo, o pecado está no homem, mas a tentativa de cumprir os mandamentos é como se você dissesse, eu posso fazer isso. E Deus nos deu a lei para nos expor como um espelho. Não há nada errado com o espelho. Se o espelho fala que é feio, olha, não culpe o espelho. Amém? Ele é inflexivelmente verdadeiro. Amém? Você pode quebrar o espelho, mas não é culpa dele. Então a lei é santa, a lei é justa, mas a razão pela qual Deus deu a lei foi para expor o pecado, mostrar o nosso pecado, não para nos dar o dom da justiça. A lei não pode fazer isso. Então a lei cumpriu seu papel como aquele velho Simeão, que é um tipo da lei, porque toda a lei, ela é resumida no grande Shema. Em hebraico, entre os judeus, eles oram o Shema todos os dias. E esse Shema é o resumo de toda a lei e dos mandamentos. Certo? Como amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda sua alma, sua mente, sua força. E começa assim, Shema Israel, Shema. E o nome Simeão vem de Shema, e Simeão veio
quando Jesus estava indo para o templo e Deus tinha prometido a Simeão, como prometeu para nós. Ele disse: você não verá a morte de Simeão até que você veja Yeshua. Olha isso, este homem já era idoso e Deus o preservou com vida. E para aquela geração ele foi aquele que estava vivo e permaneceu para a primeira vinda do Senhor. E Simeão foi um destes, e a Bíblia diz assim sobre a história deste Simeão, que o Senhor tinha prometido que ele não veria a morte até ele ver a salvação do Senhor. E o bebê Yeshua estava lá. Ele olhou para o bebê Jesus e abençoou o pai e a mãe. E olha, ele não abençoou o bebê, e sabe por quê? O bebê o abençoou. O menor é abençoado pelo maior. O bebê era o maior. E ele abençoou os pais. Ele entregou uma palavra de profecia para os pais. E sabe o que ele disse? Senhor, agora o teu servo pode partir em paz, porque os meus olhos viram o Yeshua. Aleluia! E ele estava representando a lei. O seu nome representa a lei. Então, até a lei se alegrou de ver o Senhor Jesus. E a lei então diz: agora deixe-me partir. Amém? Porque tem uma justiça agora que é dada ao homem. A lei não se alegra em condenar o homem o tempo todo. Porque se você não a cumpre, tem maldição. Se você não a cumpre, você é condenado. Você não a cumpre e morre. Sabe? E a lei não se alegra com isso. Amém? A lei se alegrou em ver o Salvador chegar. Aleluia! E a lei disse: agora me deixe partir em paz. Quem veio depois dele? Depois que Simeão se foi, quem veio? Ana. E o que o seu nome quer dizer? Ana quer dizer graça. Aleluia! E o que a graça fez? A graça disse para todos ali. Viu? A lei não é evangelista. A lei não diz evangelize sob a lei. Amém? Mas sob a graça é um grande evangelista. Aleluia! E a graça disse para todos em Jerusalém: venham, venham ver este bebê. E para todos que buscam a redenção, ela apontou todos eles para Jesus, o bebê Jesus. Aleluia! É o papel da graça. E nós cremos que no final dos tempos, e Deus sempre se move em verdades paralelas, mas sempre do menor para o maior. E vimos que na sua primeira vinda, ele revelou a sua vinda aos pastores. Na segunda vinda, Deus vai fazer com que todos os pastores sintam que ele está vindo. Ele vai revelar isso para os pastores. E tem uma geração que vai permanecer viva como Simeão na segunda vinda. Amém? No arrebatamento. Aqueles que vão permanecer vivos na terra como Simeão, eles vão ver a face do Senhor. Aleluia! Sabe a promessa do Salmo 91, verso 16, o último verso, que diz: fartá-lo-ei com abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Se você pede abundância de dias, e Deus disse fartá-lo-ei com abundância de dias, então é uma bênção. Abundância de dias é uma bênção de Deus. Senão, não diria fartá-lo-ei com abundância de dias. Amém? É como se Deus dissesse: eu vou recompensá-lo, dá para ele abundância de dias. Mas para que você quer viver tanto? Bem, de acordo com este verso, o desejo de Deus é este. Você quer viver mais porque você quer ver mais de Jesus. Como Simeão, o Senhor prometeu para ele que ele não veria a morte até que ele visse Yeshua, até que ele visse Jesus. E aqui no Salmo 91, a última palavra é Yeshua. Fartá-lo-ei com abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Essa palavra no hebraico é Yeshua. O nome Yeshua é o resumo de todas as bênçãos e promessas do Salmo 91. Aleluia! Vamos viver muito para ver mais de Jesus. Por quê? Porque quanto mais vemos de Jesus, mais vamos falar dele para os outros. Aleluia! No céu, nós vamos vê-lo face a face, mas é aqui que precisamos vê-lo para que possamos ser uma bênção para todos ao nosso redor. Aleluia! Deus vai te dar mais vida para que você possa ver mais e mais de Jesus através da sua palavra. Aleluia! Desde que você nasceu de novo, você tem contemplado a Jesus? E quanto mais de Jesus você vê, a Bíblia diz, em 2 Pedro capítulo 1, versos 1 e 2, diz a graça e paz, favor imerecido. Amém? Favor que você recebe de Deus. E shalom, paz. Certo, shalom no hebraico, em grego, irene. Paz, shalom, não é só paz na mente. Equilíbrio mental, saúde mental, não é só isso. Mas shalom é uma palavra que abrange tudo, como plenitude em todas as dimensões, em todas as partes do seu ser, espírito, alma e corpo. Aleluia! E a Bíblia diz: graça e paz sejam multiplicadas a ti, como? No conhecimento do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Só há um caminho para que a graça e a paz sejam multiplicadas a ti.
Amém? No conhecimento ou pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quanto mais de Cristo você conhece, mais você vai ter o favor imerecido, abundante na sua vida. Você vai ter também shalom, paz para sua mente, shalom, plenitude e bem-estar para o seu corpo. Então é bom para nós vermos mais e mais de Jesus e conhecê-lo cada dia mais. Amém? E você não vai conhecê-lo com toda essa mídia social se envolvendo com outras pessoas, porque eles não podem te dar aquilo que só o Espírito Santo pode. Então passe tempo com a palavra. Continue ouvindo pregações ungidas sobre Jesus, é tudo sobre Jesus. Amém? Agora olha Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Olha o contraste aqui. É a morte reinando, depois a vida reinando. Percebeu isso? É lógico que a ofensa de um só foi o pecado de Adão. Desde que Adão pecou, a morte veio. Então nós vemos que a morte é invasora. Amém? Não fazia parte do plano de Deus. Deus não queria que o homem morresse, ele não planejou que o homem morresse. Deus conta a morte como inimiga. Por isso, Deus odeia a morte. Ok? Não fazia parte do plano de Deus. O salário do pecado é a morte. Deus falou para o homem, se pecar, vai morrer. Então, o pecado de Adão trouxe a morte para esta terra, e por isso a morte reinou pelo pecado de Adão. E se é assim, muito mais os que recebem a abundância da graça, aleluia, abundância da graça, e o dom da justiça. Viu que é o dom da justiça? O que vai acontecer? Reinarão em vida. Muitas vezes pensamos que para reinar em vida, pensamos que, ok, reinar nessa vida é reinar aqui, durante a minha vida. Pensamos assim, mas o contraste é entre a morte reinando e aqui você reina em vida, que é o quê? A vida vai reinar. Glória a Deus. E você acaba reinando em vida. Você reina por essa vida. Por Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Mas viu que tem dois dons que precisa receber para reinar em vida? O primeiro é a abundância da graça. Você tem que receber a abundância da graça. Não podemos nunca pregar muito sobre a graça. Graças a Deus por aqueles que pregam sobre a graça. Precisamos de abundância de pregação sobre a graça para recebermos a abundância da graça. Amém? Quase todas as bênçãos de Deus, como a salvação, e eu posso dizer que todas as bênçãos de Deus são recebidas pela pregação da palavra. Amém? E Deus planejou de tal forma que foi pela tolice da pregação que sozou, que é o grego para salvar, curar, libertar aqueles que creem. Amém? Até cura. Você tem que orar por alguma pessoa, ou você prega em um grupo com algumas pessoas e alguém recebe a palavra e a pessoa é curada. Amém? É por isso que eu falo não somente para impor as mãos, sem falar palavras de cura para a pessoa. Falar sobre o que Jesus fez por ele. E depois impõe as mãos sobre ele. A palavra tem que ser pregada. Aleluia! Então tem que ter abundância de pregação sobre a graça para recebermos a abundância da graça. Recebermos a abundância da graça e o quê? O dom da justiça. O que vai acontecer? Reinarão em vida. E a justiça hoje não é mais tentar conquistá-la, tentar obtê-la por obedecer aos 10 mandamentos, que não foi feita para você obedecer. Quanto mais tenta obedecer, ela vai revelar então o seu pecado e você vai fazer o oposto, como Israel ao pé do monte Sinai. Antes de Deus dar os 10 mandamentos, antes de Deus dar a lei, o que eles falaram? Tudo que Deus falar, tudo que Deus nos ordenar, nós podemos fazer. Nós vamos fazer. Escute isso. Quando Deus deu os 10 mandamentos imediatamente, eles quebraram o primeiro, fizeram um bezerro de ouro e o adoraram. Por quê? Porque a intenção deles não era boa? Não, eles falaram para Deus, tudo que o Senhor mandar, vamos fazer. Mas eles não se conheciam. E não conheciam o propósito da lei. E tem muita gente hoje que não conhece o propósito da lei. Acham que a lei foi dada para cumprirmos. Não, a lei foi dada para mostrar o seu pecado. Nada errado com a lei. Como espelho, nada errado com o espelho. Mas vai mostrar a sua feiura. É a única coisa que mostra a sua feiura. A não ser que a sua esposa fala isso. Sabe, mas, olha amigo, quero te dizer o seguinte. Achamos que, cumprindo a lei, nos tornamos santos e não percebemos que a força do pecado é a lei. Quanto mais tentar cumprir a lei, a força do pecado é a lei. Está fortalecendo
aquele pecado. E falamos disso recentemente. Nada errado com a lei, Deus trouxe a lei para mostrar o pecado. Então foi isso, glória a Deus. E agora, temos então o dom da justiça, glória a Deus, e recebemos a abundância da graça. Olha só, é só receber, só receber. Você não tem que pagar por ela, não tem que merecer, você só recebe a abundância da graça e também recebe o dom da justiça. E a Bíblia diz que quem recebe esses dons vai reinar em vida. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Olha, Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Ele não veio transformar os maus em bons. Ele veio para transformar os mortos em vivos. E olha então, a questão da moralidade vai cuidar de si mesma. Se você tem a vida correta, a vida de um cachorro vai produzir características de um cachorro. A vida de uma galinha vai produzir as características de uma galinha. Então a vida de Deus em você, impartida em você, vai produzir o que chamamos do caráter de Deus, do fruto do Espírito. Aleluia! É uma questão de vida, meu amigo. E sabe, recentemente eu estava lendo mais uma vez a história do filho pródigo e eu não tinha percebido algo. Você pode ler a mesma passagem da Escritura muitas vezes e se o Espírito Santo não abrir os seus olhos, você não vai ver nada. Eu vi isso recentemente. E eu percebi que o pai não disse, o meu filho era uma vez mau, mas agora ele é bom. Ele disse, o meu filho estava morto e agora está vivo. Uau! E quando eu vi isso, eu vi algo importante, porque cada palavra tem um significado, porque essas histórias foram contadas por Jesus. O filho, mesmo sendo mau, lá fora, gastando tudo que ele tinha ganhado, mas não foi isso que o pai percebeu. Ele não disse, ele era mau, agora ele é bom, mas ele estava morto, e agora ele está vivo. Aleluia! Jesus veio, meu amigo, para que você tenha vida, a vida de Deus mesmo. Amém? Inserida no seu ser. E quando você nasce de novo, isso acontece. Não adianta tentar ser religioso, fazer o seu melhor se você não nasceu de novo. Tem que nascer de novo, isso quer dizer que aquela vida que agora está impartida no seu ser te faz viver o poder da ressurreição. Glória a Deus. E isso é para o crente. E escute isso, se você nasceu de novo, amém, a vida agora está em você, você é um espírito ressurreto, vivendo num corpo que não ressuscitou ainda. A única parte da redenção que vamos ver quando Jesus voltar para nós é quando o nosso corpo vai ser transformado em um corpo incorruptível, um corpo glorificado. Só estamos esperando por isso, no arrebatamento. Eu fico alegre quando penso no arrebatamento. Eu acho que devemos pensar mais, estudar mais sobre o arrebatamento, porque o propósito do arrebatamento é que você tenha este corpo novo. Ele diz para esperarmos, aguardarmos a vinda do Senhor. Aguardarmos. Amém? E quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Olha, amigo, e se você pensar na salvação, se pensar no maior presente, a maior bênção que você pode receber, é como eu falei recentemente que o seu espírito morto se torna vivo. Você nasce de novo. A salvação aconteceu. Amém? E o maior presente de todos, a salvação, como você recebe? A Bíblia diz pela graça mediante a fé. Pela graça mediante a fé. Então é a graça da parte de Deus, amém, que é o favor imerecido mediante a fé, a nossa parte. Mas até a fé mesmo, o que é fé? Como operar pela fé? Sabemos que a maior bênção, se a grande bênção de Deus, que a salvação vem pela fé, como não podemos ver que todas as outras bênçãos virão para nós pela fé? A fé é a economia do céu, se eu posso falar assim, ou a moeda do céu. Você entendeu? Amém? Damos para Deus a fé e Deus nos dá aquilo que precisamos. E não quer dizer que conquistamos, porque a fé quer dizer pela graça, que é a parte de Deus, e a fé quer dizer que eu não faço nada, eu somente tenho que receber. E até o receber é muito difícil para alguns. E você sabe disso, às vezes você quer dar um presente para alguém da sua família, e você quer dar o presente, ele diz, não, você não devia ter gastado tanto assim. Tem pessoas que têm dificuldade de desfrutar disso e somente dizer obrigado. Temos que aprender isso. Amém? Temos que aprender a receber com graça. Glória a Deus. E não queremos receber porque queremos conquistar aquele dom, queremos conquistar aquela bênção. Até mesmo com a salvação, tem muitas pessoas tentando conquistá-la.
conquistar a justiça de Deus. E a Bíblia diz que só vem como um dom, por aquilo que Cristo fez lá na cruz. Aleluia! Porque lá na cruz, Jesus se tornou pecado por nós. Ele não conheceu o pecado para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus nele. E essa justiça, a Bíblia diz, a forma como ela opera, acabamos de ler isso, no seu caminho há vida e na sua vereda não há morte. Se você continuar nessa justiça pela fé, se você confessar, se você acreditar, se você estiver consciente disso, amém, não a justiça pelas obras, mas a justiça pela fé. Amém, a justiça da nova aliança. Se você estiver consciente disso, a Bíblia diz que no seu caminho então vai ter vida e na sua vereda não vai ter morte. Aleluia! Este é um outro segredo. Como Deus revelou para nós que a justiça dá vida para a nossa alma e para o nosso corpo, em Romanos 8. Amém, justiça. Você agora é justo aos olhos de Deus. Você não é mais um pecador. Amém? Ser pecador é um status, era quem você era. Não quer dizer que você não tem mais pecado. Ainda pecamos. Até vermos Jesus face a face receber um novo corpo, ainda vamos pecar. Mas estou dizendo que Deus não vê a sua identidade como de um pecador. Isso já morreu, sepultado, para sempre. Aleluia. Você é agora uma nova pessoa no interior. Você foi criado em verdadeira santidade e justiça. É o que a Bíblia diz. Você é, quando você nasce de novo, justo. Olha, e para receber a maior bênção que é a salvação, nós só exercitamos a fé, e muitas vezes nem estamos conscientes quando exercitamos a fé e cremos em Deus, porque a fé é uma coisa tremenda e às vezes eu nem quero ensinar sobre a fé porque as pessoas fazem então da fé uma obra quando estudamos. Mas a fé é algo muito simples, é muito simples. É, na verdade, ver Jesus e vê-lo na sua generosidade, ver o seu amor por você, ver a sua graça, e então ele se vira e vê a sua fé. O Senhor falou comigo assim anos atrás, quando você vê Jesus na sua graça, ele vai te ver na sua fé. Eu ouvi isso quando estudava sobre a mulher do fluxo de sangue, que eu falei agora mesmo, que ela recebeu tocando por trás, quando ela tocou nas orlas das suas vestes, e a Bíblia diz que ela foi curada e Jesus virou-se. E o que Jesus falou? A tua fé te salvou. Mas foi o poder de Jesus. E ele deu a ela o crédito. A tua fé te curou. Então, amigo, ela não disse, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Não, ela não pensava na sua fé. Ela pensava em Jesus. Amém? Quanto mais ouvir de Jesus, mais fé você vai ter. Glória a Deus, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, o seu foco era Jesus, ela pensava em Cristo, e foi Jesus que virou-se e disse, a tua fé, quando você o vê, na sua graça, na sua amabilidade e também na sua generosidade, amém, porque ele está sempre dando, é a natureza da graça, amém? Você o vê na sua graça, ele vê você com a sua fé. Aleluia! Isso não é lindo? Então a fé é muito simples. Na grande bênção da salvação, diz assim em Romanos, capítulo 10, verso 8. Mas que diz a palavra está junto de ti, onde? Na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, diz serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça. Assim você se torna a justiça de Deus em Cristo, crendo de coração e com a tua boca se faz confissão para a salvação. Amigo, você viu o processo da fé aqui? É muito simples. Está junto de ti e envolve a tua boca e o coração. Olha aí no verso 9, a boca e o coração. Mais uma vez, verso 10, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha, se com a boca se faz confissão para a salvação, com a maior bênção de todas, e sobre a cura, com a boca, tem que crer de coração, que Deus quer te curar, e é assim, pelas suas feridas, nós já fomos sarados. Você não pode só saber disso, ou só ouvir isso. Você tem que falar, se faz confissão com a boca para cura. Com a boca se faz confissão para proteção. Com a boca se faz confissão para vencer aquele vício pecaminoso. Com a boca, não basta só saber
aquilo que Deus está mostrando sobre um determinado assunto ou algo que você esteja estudando, você tem que confessar aquilo que você está aprendendo. Aleluia! Olha, a fé é simples, crer de coração e falar com a boca. 2 Coríntios 4:13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Percebeu? Espírito de fé. Oh, aleluia! Esse é o espírito de fé que atraiu a atenção de Deus quando eles estavam no deserto e Josué e Caleb disse: vamos possuir esta terra que o Senhor nos deu. Esses inimigos são pão para nós e Deus ama esse espírito de fé. Eles tinham um outro espírito. Deus disse que se alegrou com o espírito de Josué e Caleb, e a Bíblia diz que temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. E continua dizendo: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Amigo, como o espírito de fé funciona? Eu creio e por isso eu também falo. Nós também cremos, por isso também falamos. O mesmo espírito de fé daquela mulher do fluxo de sangue. Amém? Ela creu e disse: se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Creia de coração e fale com a boca. Amém? Jesus estava passando por uma figueira, e a Bíblia diz que esta figueira tinha uma aparência de uma árvore frutífera com figos, mas não tinha nada. Jesus viu então que só tinha folhas, e por isso amaldiçoou a figueira. Tinha um propósito para ele fazer aquilo. E ele foi para o templo, e foi quando ele derrubou a mesa daqueles que vendiam animais no templo e tudo mais. E quando ele voltou, Pedro lembrou e disse para o Senhor: olha, mestre, veja, a figueira que amaldiçoaste secou completamente. E isso nos mostra que, quando ele a amaldiçoou, ela estava verde. E depois que ele passou algumas horas no templo, quando ele voltou, certo? Então, Pedro disse: olha, Senhor, a figueira que amaldiçoaste secou completamente. Ela morreu, ela ficou agora marrom e toda seca. E Jesus ensinou para eles uma lição sobre a fé. E ele disse: tenha a fé de Deus. No grego não é a fé em Deus, como em algumas versões, mas é tenha a fé do tipo de Deus. Tenha a fé de Deus. Olha, Deus é um Deus de fé. Deus não criou vendo primeiro e depois criou. Deus viu e criou. Não, Deus não precisa ver. Deus falou e depois ele viu. A Bíblia diz que Deus viu as trevas e disse: haja luz. E viu a luz e achou que era boa. Fomos criados à imagem de Deus. E a fé funciona assim. Você fala e depois você vê. Creia de coração naquilo que Deus falou e depois confesse. Você tem que confessar. Só saber não é o suficiente. Você tem que falar. Aleluia, glória a Deus. Se você crê que a cura é a sua porção que pertence a ti, e a cura já foi dada a você pela obra de Jesus na cruz, amém, por suas feridas fomos curados, diga, por suas feridas eu fui curado. Glória a Deus, eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo se lembra perfeitamente de toda a memória adquirida. Eu tenho a mente de Cristo. Confesse isso, não diga: minha mente está ficando cada vez pior porque eu estou ficando velho, sabe? Não, amigo, tenha cuidado, porque Jesus ensinou isso, que quando temos a fé de Deus acontece assim: quem falar com esta montanha, seja removida. Falar é o quê? Usar a boca. Quem falar para a montanha, mova-te, seja lançada no mar, e não duvidar. Onde? No coração. Então tem a boca e o coração. Mais uma vez. Muito simples. Creia e fale. Sem duvidar no coração, ele vai ter tudo aquilo que falar. Aleluia! Vai ter tudo aquilo que falar. Então creia no coração e fale com a sua boca. Amigo, isso é crucial porque em Provérbios 18, verso 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Mais uma vez, a morte e a vida estão no poder da língua. Olha, pense nisso. Deus deu para o homem um poder que o homem nem sabia dele quando primeiramente foi criado, e Deus teve que levá-lo a todos os animais, ou Deus trouxe os animais a ele um por um, para ver como Adão os chamaria um por um. E naquele momento Adão deu o nome para todos eles. Mas se você olhar no hebraico, o nome que Adão deu para eles é a natureza deles. É o nome deles, mas também a sua natureza.
se tornaram aquilo. Então, Deus estava mostrando para Adão o poder que estava na boca. Amém? Deus disse para o homem: tenha domínio sobre a terra. Então imagina, tinha grandes dinossauros naqueles dias, grandes mamutes também. Eu não creio que Adão os controlava ou tinha domínio sobre eles com uma vara. Não, Adão falava com eles e eles obedeciam. Deus fez Adão soberano sobre todas as criaturas do mundo. Glória a Deus. E o homem caiu. Olha, o homem governava por falar as palavras. E a Bíblia diz: onde está a palavra do rei, há poder. Mas como usamos as palavras hoje? E quando você nasce de novo, este poder é restaurado. Muito mais. Mas nos inclinamos para a morte. E eu acho que foi o diabo que programou a morte no vocabulário do homem. Não importa se é chinês ou no inglês. Sabe, nós falamos coisas como cia, sabe, que é morrer, morrer. Falamos coisas assim. Falamos quase morri de rir. Ou estou morrendo de vontade de comer. E se você pensar, estou morrendo de vontade de comer, eu falei para o Justin, o meu filho, eu disse, pense um pouco nisso. Estava ensinando para ele sobre essa questão de falar isso. Eu disse, se você está morrendo de vontade de comer, você não vai comer. Você vai morrer. Certo? Deveria dizer, estou vivendo, faz mais sentido, mas não soa bem. Faz mais sentido, estou vivendo de vontade de comer. Ah, Pastor Prince, é só uma expressão. O diabo quer que pensemos assim. Ele programou isso no idioma para que o homem fale mais da morte no seu vocabulário, muito mais do que a vida. E sabe o que acontece? Não percebem que eles estão prejudicando a si mesmo, porque a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Percebeu que, no momento que Adão pecou, quando ele caiu, ok? Ele morreu. Olha, demorou 930 anos para isso acontecer. Mas naquele momento seu espírito morreu. Ele entrou no processo da morte. Ok? Mas Deus disse assim para eles quando eles pecaram: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Pó és e em pó te tornarás. Olha a reação de Adão. Quando Deus disse para ele que ele tornaria em pó, ele disse o seguinte, e chamou Adão o nome de sua mulher? Eva. Revá, em hebraico, porquanto era a mãe de todos os viventes. Deus tinha dito, pó és e em pó te tornarás. Adão, eu creio que imediatamente ele virou para Eva e disse assim, o seu nome será mãe de todos os viventes. Amém? A palavra ali é mãe de todos. O nome dela é vida. E não só vida. Quem dá a vida? Existe uma junção de palavras ali. E essa palavra é interessante, revá, que nós falamos Eva em português. No hebraico, revá. E revá vem de uma etimologia que quer dizer declarar a vida, proclamar a vida. Adão sabia que existia uma declaração de morte sobre os dois, e ele amava sua esposa. Mas ele disse para ela, você vai ser a mãe de todos os seres. O seu nome vai ser Revá. Você vai viver, não morrer, e você vai poder impartir e declarar vida. Amém? Eu creio que para todos os filhos, os descendentes, aleluia! Adão aprendeu o segredo e por isso ele demorou muito para morrer fisicamente. O diabo não conseguiu programar a morte ainda. Adão era consciente do poder que ele tinha, Deus o havia treinado. Eu não sei quanto tempo, mas foi um pouco antes disso, quando ele deu nome aos animais. Amém? Deus disse, o nome que você der, este vai ser o nome deste animal e a natureza deste animal. E Adão descobriu o seu poder quando ele deu nome a todas as espécies de animais. Ele percebeu o poder na sua boca. Quando ele viu a mulher, ele disse, uau! Sabe por quê? A mulher era perfeita, ele a viu e disse, uau! Essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E o que ele falasse da mulher, certo? O que ele falasse, isso aconteceria. Olha, alguém diz, Pastor Prince, ele só deu um nome para ela. Mas, amigo, na Bíblia, os nomes têm significado para Deus. E olha, se você olhar bem, Deus não chamou Eva de Eva. Deus chamou os dois, Adão e Eva, de Adão. Deixe-me mostrar para você. Em Gênesis 5:2, homem e mulher os criou e os abençoou. E chamou o seu nome Adão. Chamou os dois pelo nome de Adão, homem e mulher. E chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Deus chamou os dois, marido e mulher, de Adão. E foi Adão que chamou a sua mulher vida e doadora da vida, aleluia.
Os dois aprenderam a repreender a morte, mesmo tendo sido sentenciados. Isso ia acontecer. Ok, e sabemos que um dia para o Senhor é como 1000 anos, podemos falar sobre isso, mas, na essência, o que estavam fazendo é que eles praticavam proclamar vida um para o outro, proclamar vida para os seus filhos, falar da vida. E é lógico, sabemos que a morte tinha chegado, um dia eles morreriam, e aconteceu, mas eu creio que tem algo aqui sobre o fato dele escolher o nome Revá, que vem da etimologia Ravá, e Ravá é proclamar ou declarar vida. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. E alguns podem dizer, pastor, o senhor está falando de vida e como viver mais, sabe? E você pode dizer, para que viver mais, sabe? Até mesmo o apóstolo Paulo, se qualquer pessoa podia vencer a morte física, dentre muitos homens, certo? Seria o apóstolo Paulo, mas ele morreu. Mas se você estudar a vida de Paulo, eu creio que ele encontrou o segredo. Ele teria vivido, teria vencido a morte, ele poderia viver centenas de anos, mas ele escolheu o caminho do martírio, porque isso ia trazer mais glória. Olha, Paulo estava apaixonado por Jesus. Deixe-me falar isso. Paulo não morreu até falar isso. Ele disse, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Percebeu? Ele disse que já estava pronto. Combati o bom combate. Eu terminei. Acabei a carreira. Guardei a fé. Paulo não morreu até terminar a carreira, até acabar o combate, até que ele tinha terminado a sua missão. Amém? Ele disse, acabei a carreira, guardei a fé. Concluiu a obra. E não tinha mais nada para ele fazer aqui na terra. E foi para o Senhor. E a forma mais gloriosa era ir para o martírio, amém? E olhar para aquele que estava executando sua sentença e deixar a glória de Deus brilhar no seu rosto para tocar naquele homem que o executava. E imediatamente seu espírito foi liberto para estar com o Senhor. Olhe, perceba isso, ele falava de tal maneira que parecia que ele tinha poder sobre a morte. Olha o que ele fala em Filipenses no capítulo 1. Mas de ambos os lados estou em aperto. Ele estava dizendo o seguinte, estou num dilema. Tenho que tomar uma decisão. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Era o seu desejo, partir e estar com Cristo? Porque isto é ainda muito melhor. Olha como Paulo via isso. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, eu sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Ele estava dizendo, olha gente, eu tenho o desejo de deixar este corpo e estar com Cristo, que é muito melhor para mim. Mas estar na carne é necessário por causa de vocês. Então, olha, eu vou ficar aqui por um tempo ainda. Olha, você não pode falar isso se você não tem poder sobre a morte. Paulo podia, então, decidir quando partir, quando deixar o seu corpo. E se você ouve o apóstolo Paulo, tem que ouvir tudo aquilo que ele diz. E essa foi a vida dele, e eu creio que a forma mais gloriosa dele partir, e ele queria estar rapidamente com Jesus, tinha tanto poder da ressurreição, que se não fosse pelo martírio, ele viveria centenas de anos. Meu amigo, precisamos estudar sobre isso. Tem algo que precisamos descobrir. Descobriu o que Paulo descobriu. E pôde decidir, sabe, eu vou ficar por aqui por mais um tempo. Olha, esse dilema não é maravilhoso você ter? De ficar na carne ou partir e estar com Cristo, que é muito melhor? Mas Paulo disse, eu vou ficar por aqui, por amor de vocês. Vocês ainda precisam de mim. Isso mostra alguém que tem poder. Amém? Glória a Deus. E Deus está nos revelando isso, para ter muitos Paulos que podem decidir, amém, ficar ou partir. Aleluia. Sabe, a Bíblia nos fala que algumas mulheres receberam de volta os seus mortos em Hebreus 11. Alguns foram torturados, e eles, pastor Prince, leia de novo, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate. Não aceitando o resgate. E a palavra resgate ali é a palavra para redenção. É usada 10 vezes no Novo Testamento para redenção. Qualquer lugar que você olhar vai ser redenção. A obra redentora de Jesus Cristo. Amém? E sabemos que redenção quer dizer a libertação, porque alguém pagou o resgate. Foi o que Jesus fez na cruz. Então, eles não aceitaram a redenção.
não aceitaram o resgate que tinha sido pago por Jesus. Eles decidiram, nós vamos também pelo caminho do martírio, queremos estar com o Senhor. Amigo, você não pode dizer isso se você não tem escolha. Mas a Bíblia diz que eles não aceitaram a libertação, não aceitaram a redenção. O que é isso? Quer dizer que eles escolheram. Agora, escute muito bem o que eu estou dizendo, certo? Tem pessoas que foram mortas, tem pessoas que morreram novas. Estou falando dos últimos dias. Vamos estudar a palavra juntos, porque vai ter uma geração que vai permanecer viva quando o Senhor voltar. É o que eu estou dizendo. Glória a Deus. E amigo, o que você está fazendo com as palavras? Como você está usando sua boca? Você está falando de vida para si mesmo, falando de vida para o seu cônjuge, falando de vida para os seus filhos? Está ministrando saúde a eles? Está ministrando cura? Glória a Deus. Ou está falando de morte o tempo todo para eles? Sabe que quando você critica, você fala de morte. Olha, eu falei agora sobre aquela figueira. Olha que Jesus não disse, eu te amaldiçoo agora, figueira. Ele não disse, eu te amaldiçoo. Ele disse, nenhum homem comerá fruto de ti, de agora em diante. Foi o que ele fez, uma declaração negativa, dizendo, ninguém vai comer mais fruto de ti. E às vezes falamos para o nosso cônjuge ou filhos, você nunca vai mudar. Você não consegue fazer nada certo. E às vezes falamos coisas, sabe, desse tipo. Você é sempre precipitado. Você sempre critica. Você é isso e você fala às vezes para sempre. Você sempre faz isso, sempre faz aquilo. E isso é parecido com a maldição. Porque Pedro falou que era uma maldição. Então, amigo, em vez disso, comece a declarar bênçãos. Amém? Fale positivo, até para uma árvore. Se você fala com uma planta palavras positivas, nós temos plantas na nossa casa, e o Justin está aprendendo a abençoar as plantas. E as plantas estão crescendo. Faça esse experimento. Amém? Pega uma planta pequena e começa a amaldiçoá-la, e depois pega uma outra e começa a abençoá-la, e você vai ver. Faça isso por um mês. Aleluia! Então, quando você fala, as suas palavras têm poder. E este poder você recebeu de Deus. E Deus te deu para trazer vida e não morte. Olha, a Bíblia fala coisas para o casal como Adão fez quando ele percebeu que a morte tinha sido pronunciada sobre a sua esposa. Ele disse assim, o seu nome agora é vida. E também é doadora de vida. Revá. Por quê? Porque ele amava sua esposa. E a Bíblia diz, maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja. Olhe, como Jesus amou a igreja. Ele se entregou por ela na cruz. Para quê? Para que ele a santificasse e a limpasse pelo lavar da água pela palavra. Escute, Jesus nos ama. Dessa forma, marido ama as mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela na cruz. Para qual propósito? Para que ele a tornasse especial, separada, a santificasse e a purificasse com o lavar da água pela palavra. Olha, na cruz, ele nos salvou, nos remiu por seu sangue. E agora que fomos salvos pelo sangue, ele quer nos tornar especiais. Amém? A fim de que sejamos sem máculas, imaculada, e até mesmo sem rugas. Eu estou me adiantando, mas ele quer te santificar e te limpar como? Com o lavar da água pela palavra, não pelo sangue, mas pela palavra. A palavra falada é importante, a palavra aqui é rema. O Logos é a totalidade da palavra de Deus, é a mente de Deus. Aleluia! E o Logos se fez carne, o nosso Senhor Jesus. Mas tem uma outra palavra para descrever a palavra de Deus no grego, e é rema. E rema é sempre a palavra falada. A palavra dita, isto é rema. E a Bíblia diz que a forma que Jesus limpa a igreja, depois de remi-la, e muitos crentes sabem deste purificar, mas não sabem do outro, do purificar pela palavra. Amigo, tem um purificar da palavra, e ele nos separou para que ele nos purifique com o lavar da água pela palavra. Sabe como é isso? Como no cenáculo, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. E nos próximos 2 versos ele disse, agora estáis limpos, pela palavra que vos falei. Uou! Só declarando, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E quando o Senhor fala que você agora é a justiça de Deus em Cristo, ele diz isso te purifica. Amém? Percebeu essas palavras de purificação que Jesus fala? É uma afirmação de quem ele te fez para ser? Glória a Deus, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos conectados a mim.
A mesma vida, a mesma seiva que flui em mim, flui em você. Não uma diferente, a mesma. Aleluia! Agora estáis limpos, pela palavra que vos falei. Aleluia! Se algum de vós der fruto, eu vos limparei ainda mais, para produzires mais fruto. E a palavra no grego ali é a mesma palavra que ele disse, agora estáis limpos, pela palavra que vos falei. Como Jesus nos purifica? Com sua palavra. Precisamos nos expor a pregações ungidas, passar tempo com a palavra, amém? Ouvir a palavra de Deus. E também, sabe, ouvir a voz do Espírito dentro de nós, nos guiando. Ele nos purifica com a palavra falada agora. Quando eu preparo as minhas mensagens, eu quero a palavra para agora. Eu peço a Deus a palavra rema. Eu digo, Senhor, me dá isso. Tem muitas coisas boas aqui, mas qual é a palavra rema? Qual é a palavra viva para agora? Jesus falou na tentação do deserto, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a rema. A palavra lá é rema. Palavra que procede, e este verbo está no presente. Procede, está sempre saindo da boca de Deus. Nem só de pão ou de arroz o homem vive, meu amigo. Temos que viver desta palavra que procede no tempo presente. A palavra rima de Deus. E ele disse assim, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. E como Jesus amou a igreja? Qual a razão de nos purificar? O próximo verso diz que ele nos purifica pelo lavar da água da palavra, para apresentá-la a si mesmo, a igreja a si mesmo, como igreja gloriosa. Uau! Amém? Olha, o purificar pela palavra de Deus vai fazer você se tornar uma gloriosa igreja, sem mácula ou rugas. Sabe qual a diferença? Mácula quer dizer que tem uma falha, tem uma mancha. Rugas fala de idade. Amém? De fato, ele vai remover todo o traço de envelhecimento em você. E olha, eu sei que isso está falando do aspecto espiritual de tudo isso, mas não se esqueça, marido, amai vossas mulheres. Temos que aplicar aos maridos também. Amém? E por isso, está sem mácula, não tendo nenhuma mácula, ou rugas, nem coisa semelhante, mas sim para que a igreja seja santa e imaculada. Vamos aplicar isso, porque marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha, saiba que no momento que você fala para a mulher com quem você casou, eu dedico a minha vida a você e troco os votos, na verdade você está se entregando. Amém? Você se entrega. O melhor presente que você pode dar para sua esposa é você mesmo. Amém? A sua presença é mais importante do que os presentes. Amém? Mesmo que ela esteja acostumada com a sua ausência, amém? Esteja perto dela, amém? Sua presença é mais importante do que os seus presentes, ok? Ele se entregou por ela na cruz. Ele não enviou um anjo. Um anjo poderia ter morrido por nós. O efeito seria diferente. Mas ele se entregou. É assim que ele nos ama. Ele se entregou por nós. Aleluia. Para que ele a santifique e a purifique pela lavagem da água da palavra. E como aplicar isso? Quando você falar com sua esposa, você deve fazê-la sentir especial. Como uma mulher especial. A minha mulher é muito especial para mim. Amém? Glória a Deus. Você não tem que olhar para outras mulheres. Quando falar com ela, ela deve se sentir especial. É a palavra santificar, separar. Amém? E a purificar. Quando você falar com ela, tem que ser como uma fonte, como um banho. A palavra ali, o lavar ali é um banho. Amém? Como um banho, as suas palavras têm que trazer refrigério. Ou ela se sente muito triste quando fala com você. Ela se sente, sabe, impura. E nós já passamos por isso. Nós não somos perfeitos. Deus ainda continua a sua obra, incluindo em minha vida. Pode perguntar para minha esposa. Mas, amigo, não chegou a hora? Jesus está voltando em breve. Olha, vamos esquecer aquelas coisas pelas quais nós brigamos o tempo todo. Você disse isso, você disse aquilo, você falou daquele jeito, você falou daquele outro. Então vamos esquecer tudo isso e vamos tentar, sabe, viver juntos. Amém? De uma forma que o Senhor planejou. E eu não quero falar só viver juntos, porque tem gente que vive junto, mas não estão apaixonados. A Bíblia nos ensina a amar com palavras. O livro de Cantares ensina a amar com palavras. Não é só a figura de Jesus com a sua noiva, mas também é a figura do noivo, amém, com a sua noiva. Homem e mulher, amém, como marido amai vossas mulheres.
É a coisa principal, é uma analogia como Cristo amou a igreja, então eu quero falar agora para os maridos. Você tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja, assim. Ele deu a sua vida. Então, pense um pouco. Será que importa quem pediu perdão primeiro? Será que isso importa? Você tem que dar sua vida. Ah, ela vai me desprezar e tudo mais. Não pense nisso, mas confie no Senhor. Aleluia. Mas quando você fizer isso, saiba de uma coisa. Amém? Tudo vai melhorar. Como você nunca imaginou. Ok, amigo? Amém? Se entregue. Amém? Se entregue. Amém? A sua vida deve ser consagrada a ela. Amém? E, agora mesmo, escute bem isso. Você ama porque você gosta de amar. Você não deve amar porque você quer ver o resultado. Quer dizer, eu vou demonstrar o meu amor e vou ver se ela responde a isso e ela vai fazer o que eu quero. Não, o amor que Jesus tem é um amor que não espera nenhuma resposta, não espera nenhum resultado, se ela vai fazer aquilo por mim ou não. Amém? Mas é um amor que existe só por amar. Mesmo que ela não responda da maneira que você deseja, você continua amando, é a palavra agape. É o amor sacrificial. Você deve encontrar prazer neste amor. Fica satisfeito só de amar. E também, as suas palavras devem fazê-la se sentir especial e pura. É assim que a sua palavra purifica. Você a ama com palavras. Você sabe o que aquele homem do livro de Cantares diz para a mulher que ele ama? Ah, você é totalmente amável. Você não tem nenhuma mácula. Você vai falar, isso é mentira, irmão. Isso é mentira. Não. Deus chama a existência aquilo que não é, como se já fosse. A Bíblia fala em Romanos 4. Deus chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Então, você tem que ver como Deus vê a sua esposa. No espírito, ela já está assim, sem nenhuma mácula e nem ruga. E olha, quando falar com ela, não deixe ela se sentir velha, mas imaculada, sem ruga ou coisa semelhante. As suas palavras devem produzir isso. Sem mácula quer dizer que, na sua presença, ela nunca vai se sentir suja e também velha, e nem coisa semelhante. Mas especial, sem nenhuma mácula. Ela vai ser santa e também vai ser gloriosa. Amém? E no final, você vai ter uma mulher gloriosa na sua frente. E nós somos responsáveis, como Adão, ele usou suas palavras e abençoou sua esposa. Amém? É um desafio para mim, para todos nós. Mas vamos fazer isso, amigo. Jesus está voltando e o casamento deve ser um pedacinho do céu na terra. Sim, eu sei que pode ser também um pedacinho do inferno na terra, se tudo estiver errado. Amém? Devemos investir muito, então, nisso, mais do que nos filhos. Eles vieram depois. Amém? Você deve falar para eles que você a ama antes deles nascerem. Ela é prioridade. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém? Amém? Amém. Prega, Pastor Prince. Aleluia. Glória a Deus. Ok. Eu realmente creio que o Senhor quer que andemos realmente nessas verdades. Precisamos conhecer essas verdades, mas mais do que isso, temos que confessá-las. Temos que crer, sim, eu sou a justiça de Deus em Cristo, por isso é importante. Sempre declarar, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Quando você se sente sujo, você errou, você fez algo, certo? Você tem que confessar isso. Eu quero ler um testemunho para terminar. Isso vai te abençoar. Você tem que confessar, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Este é um testemunho de um homem chamado Eric, da Flórida. Eu era viciado em pornografia por 28 anos. Mesmo sendo filho de Deus, eu fiquei preso nisso muito tempo. Em 2007, minha esposa descobriu o ministério de Joseph Prince e foi muito tocada. Naquela época, eu tinha perdido o controle total deste meu vício. Então assistia às mensagens do pastor Prince. Todo dia até estudava as palavras em hebraico e no grego que ele falava nas mensagens. Depois de um ano, a graça do Senhor se manifestou em mim. Eu comecei a assistir pornografia menos e menos, até que aquilo se tornou somente uma vez por ano. Eu me lembro ter escutado uma mensagem quando o pastor Prince falou que quando a pessoa está presa na pornografia, aquilo faz com que a esposa seja menos atrativa para esta pessoa. Quando ouvi isso, caí ao chão chorando. Naquele momento o Senhor falou comigo, toda vez que você vê pornografia, eu estou lá. E eu te amo muito mais do que você possa imaginar. Saber que eu era amado, mesmo no meio do meu vício, me libertou. Eu agora estou livre da pornografia por 8 anos.
Hoje eu ajudo outros que estão passando por essa luta do vício de pornografia na minha igreja. Obrigado, pastor Príncipe, por tudo isso. Glória a Deus. A Deus seja toda a glória. Amém? Então confesse, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Nós temos tantos testemunhos de homens que, enquanto assistiam, confessavam, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Pastor Príncipe, isso parece ser tão errado. Iam continuar fazendo, mesmo não confessando, iam continuar assistindo. Ok? Então olha isso. Fale para eles, confesse. Chame aquilo que ainda não existe, como se já existisse. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Na verdade, você já é, mas ainda não se manifestou no presente. Amém? Mas Deus te vê no Espírito. Então chame essas coisas, amém, até que se manifestem na sua vida. Amém? Eu sou a justiça de Deus em Cristo até que aquilo flua para os membros do seu corpo. Amém? Para a sua mente. Você vai ver. Amém? Por isso eu falo isso. Não basta dizer eu sou a justiça de Deus em Cristo, mas tem que tocar na sua alma. Até a sua alma sentir. Confesse até a sua alma sentir. E vai afetar o seu corpo. Isso está em Romanos 8. Glória a Deus. Você foi abençoado? Eu creio que você recebeu a palavra de Deus. Toda vez que isso acontece, você recebe algo especial. A graça e a paz, a shalom, o bem-estar, sejam multiplicados na sua vida. Glória a Deus. Se você nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, faça essa oração comigo, amigo. Escute, você tem que crer no coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e você será salvo. Diga, Pai Celestial, diga após mim, Pai Celestial, eu te agradeço por ter enviado Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados. E te agradeço porque o Senhor o ressuscitou dos mortos. E te agradeço, Pai, porque os meus pecados foram removidos da minha vida, purificados pelo sangue de Jesus. Jesus Cristo é o meu Senhor. Declare, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E te agradeço, porque eu sou a justiça de Deus. Diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você está enfermo, comece a confessar a partir de hoje, crendo de coração. Pelas suas feridas, eu fui sarado. Se tem problemas mentais, amém, seja depressão ou perda de memória, amém, você está se esquecendo mais das coisas. Eu creio que tem alguém que está passando por isso. E ultimamente também, com mais frequência, comece a confessar, eu tenho a mente de Cristo. Está na Bíblia, eu tenho a mente de Cristo. E a mente de Cristo se lembra de tudo. Uma perfeita memória. Eu tenho a mente de Cristo. Imagina Adão, amém? Ele deu nome a todas as espécies de animais, um por um. Ele voltou ao primeiro e ainda se lembrou. É lógico, antes da queda. Nós temos uma mente melhor do que a de Adão. Nós temos a mente do próprio Cristo. Aleluia. Então comece a confessar. Seja qual for a sua luta, comece a confessar nessa pandemia. Comece a confessar que você e a sua família estão protegidos no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente. Amém. Fique em pé. Quero pronunciar bênção sobre você para esta semana. Mais uma vez, a bênção é liberada por falar. Ouviu isso? Deus os abençoou dizendo... Deus os abençoava dizendo, amém? Que nesta semana o Senhor te abençoe com a sua família e que o Senhor te proteja com os seus amados durante essa semana do vírus do Covid-19. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda favor. Que o Senhor levante o seu rosto, sorria para ti e conceda a ti shalom, bem-estar, cura e plenitude. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga, amém. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. God is always, even right now as I preach, you got to believe that God is working miracles in you. God is working miracles among you. God is working miracles for you.
Feeling overwhelmed by the demands of life? This month, receive Joseph's brand new 4-CD series, Grace Changes Everything, and a set of 8 postcards as a thank you for your gift of any amount to the ministry. Discover God's constant supply of miracles and divine life to you, and learn how you can experience superabounding grace for your every need. We gotta make sure that, we are on grace ground. How do you know you're on grace ground? You're able to address God, not like a distant, but God is so close, closer than your hands and feet, than your breath. You are in the Holy of Holies constantly. And for a gift of $75 or more, you'll also receive the book, Glorious Grace. Delve deeper into God's amazing grace and discover His heart for you through 100 bite-sized daily inspirations. And begin to step out of hopelessness and defeat into a life of boldness, peace, and power. When one supply of grace is exhausted, there's another supply coming in its place. Amen. Every time you use up a grace of God, there's some more grace coming to fill its place. Request these life-changing resources today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.